corrigido, basta também as denúncias, que são várias e várias e várias, e a responsável maior pela saúde ter atitude, fato que ela não tem. Ela não tem atitude. Doutor, a UPA, esses atendimentos de emergência, os acidentes, pequena cirurgia, a finalidade é a UPA. Os médicos deixam de atender, vai atender cirurgia, pequena cirurgia, e fica aquele pessoal na fila, aí então, acumulando. Por causa a UPA tem essa finalidade. Então, mas não fechar o pronto-socorro. Não pode acabar o pronto-socorro. Em hipótese alguma. É o que a gente estava discutindo, eu, Ademir. A gente tem que, assim, inaugurar a UPA. Tudo bem, vamos inaugurar a UPA. Mas vamos manter o pronto-socorro. Porque senão a qualidade do atendimento vai cair mais ainda. Vai mais ainda. As pessoas vão ficar horas e horas e horas. Não vão ser atendidas. Não vão ser atendidas. E outra, não vai ter nem lugar para atender. Porque a pequena cirurgia é da UPA. Não é mandar para o hospital. Uma parte. Só complementando o que o Thiago está falando. Não vão falar que eu estou lá dentro e não resolvo nada, eu não quero que pegue mal porque eu estou lá dentro e sou eu que resolvo no dia que eu estou lá. Isso daí pode perguntar para as enfermeiras que estão lá, quando eu pego o plantão lá. E pelo contrário, o prefeito sabe de tudo que acontece lá porque eu falo para ele. Então, eu não admito coisa errada. Eu acho que tem que funcionar certo, porque é a população mesmo que serve daquilo. Segunda coisa, o que o Chaves está falando da UPA. É um problema sério. Já parece que está marcado para inaugurar dia 12 de março. Eu não vejo ainda a inauguração da UPA nessa data, porque não tem nada lá dentro da UPA. Eu ainda estive lá dentro hoje, só tem um aparelho de raio-x que chegou. Então, o fundamental não está lá. Nós temos uma sala vermelha dentro da UPA, que é uma sala de urgência, que tem que ter um maquinário para você ter o suporte do SAMU, que vai ser direcionado agora à UPA. O SAMU não vai ser direcionado mais à Santa Casa como é hoje. A UPA vai ter que dar suporte para todos os casos graves que tiverem. Então, eu não vejo essa condição. Segundo, o principal, quem são os funcionários que vão trabalhar na UPA? Eu já ouvi dizer, que eu acho que o prefeito falou na rádio no sábado, que vão ser os funcionários que trabalham no pronto-socorro. Então, espera um pouquinho. Então, vamos acertar, então, antes de começar, vamos começar certo, não vamos começar errado. Por quê? Os funcionários do pronto-socorro estão trabalhando no limite. No limite. Por quê? Vários funcionários aposentaram. Vários funcionários foram trocados de cargo porque o diretor não tinha afeição pelo funcionário. Por causa do funcionário chegar e falar assim, eu não concordo com o que o senhor está falando, teve algum atrito, foram transferidos. E aí, o que está acontecendo? Quem vai trabalhar lá? Tem final de semana, tem dias da semana, que eles fecham aquela sala de medicação, que é onde toma a medicação intramuscular, que é onde dá a injeção, porque não tem funcionário suficiente para atender. Então, eles fecham aquela sala e vão trabalhar no fundo todo mundo junto. Então, quer dizer, é direcionado o paciente que passa em consulta para o fundo, onde vai ser tomar soro, vai tomar injeção, vai ser tudo. Por quê? Porque não tem funcionário. Então, quem vai trabalhar na UPA? Quais são os funcionários? Porque tem que ter funcionário para trabalhar lá. Porque não adianta nada abrir uma UPA que vai ser referência e não ter funcionário. E na UPA, o paciente vai poder ficar 24 horas internado, até mais, eu acho. A UPA 1, grau 1, né? Vai ter que ficar lá. É 1, nossa é 1. Então, vai ter que comer. Lá agora vai poder dar banho, porque vai ter banheiro diferente do pronto-socorro nosso. Então tem que ter toda essa estrutura por trás. E eu até agora não vi nada. Doutor, isso aí é uma E a única reclamação. coisa que eu escutei, que eu fui perguntar, que eu escutei, porque dentro do pronto-socorro não tem nada no papel pelo diretor. É tudo verbal, porque ele não assume a responsabilidade. Então, quem que vai alimentar o povo lá? Quem que vai passar para fazer a horizontal, que vai ter que fazer lá dentro dos pacientes que estão internados? Então, eu não estou vendo isso. E escutei também que os móveis que vão usar na UPA, que é a responsabilidade do governo federal, vão ser os móveis do pronto-socorro. Eu sento numa cadeira dentro do pronto-socorro, que é uma cadeirinha de menino de maternal. Olha o meu tamanho. Entendeu? E você ficar 12 horas sentado lá.
E outra, se for usar os móveis do pronto-socorro, se eu levar uma mesa do meu consultório na UPA, eu quebro, a mesa desmancha no meio do caminho. Então, é sério, caso. Eu já venho falando e não é de agora. Então, é o que você falou. Macena, eu tô lá, eu tô vendo, mas eu não sou omisso. Quem tem que saber, tá sabendo. Agora, se não resolve, o problema não é meu. Porque a minha parte de investigar, eu tô lá, eu tô fazendo. De denunciar as coisas erradas, eu tô lá, eu tô falando. Mas não estão me ouvindo. Então, a gente cansa, né? A gente cansa. E outra, agora também, por causa lá tem a lei da mordaça. Então você tem que tomar cuidado. Porque às vezes até eu acho que eu não fui mandado embora de lá ainda, porque eu sou vereador. Porque senão já tinham me tirado de lá. Doutor, deixa eu fechar aqui. O doutor não falou o nome, doutor. Eu falei o nome do doutor aqui por causa tem um boletim de ocorrência, número 631, que está citando esse moço. Não, mas esse... Mas esse... eu estou entendendo. Não, esse doutor eu iria citar o nome, sim. Eu não falei o nome do caso da Santa Casa. Porque envolvem 5 médicos, que teve um caso que foi uma cesariana, precisou tirar o útero, teve lesão de ureter, teve lesão de intestino grosso, precisou ser transferida para a Unicamp. Esses médicos da Santa Casa que eu não citei o nome. Mas esse doutor que o senhor citou aí, no meu entendimento, esse doutor não tem condições nenhuma de trabalhar lá. O pessoal, os funcionários, realmente eles estão reclamando disso aí, estão trabalhando no limite. Foram mandados embora 27 funcionários. Olha, para ter meia dúzia lá revezando, entendeu? Então lá está um desespero, não tem material, não tem medicamento. Olha, pessoal, é sério, não tem nada, entendeu? Então, eu conto com a ajuda de vocês para esse trabalho. E a denúncia, me disseram o seguinte, que tem que denunciar, porque senão não pode ser mandado embora, por justa causa. Então tem que denunciar. Então, por favor, procura saber quem é de quinta-feira. Vai ver quem é de quinta-feira. Como? O mesmo de quinta-feira? De quinta-feira tá ruim. Por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar, doutor, deixa eu Marcelo, encerrar. Deixa eu encerrar. Tudo bem. Eu só queria fazer uma parte também. Perfeito, Herbert. Quer falar primeiro, Herbert? Pois não, o meu é bem rápido, mas espero que o Matheus esteja bem, né? Através de todos os problemas, mas que Deus queira que esteja bem. E para falar, Thiago Salvador, realmente, eu tenho feito esse trabalho, eu tenho ido na madrugada, à noite. Realmente, eu encontrei um médico dormindo, recebi um boletim correndo para o médico psiquiatra, tinha 23 clientes, esperando 10 horas da noite. Mas esse é o nosso papel. Nosso papel é ir mesmo. É ir verificar todos os departamentos, não só essa situação de pronto-socorro, mas todos os departamentos. Eu tenho feito esse trabalho. Você tem que ir lá e agora fazer o boletim de ocorrência. Vamos fazer uma escala. Mas eu fico feliz com essa situação sua. Mas sugiro que você veja aqui na nossa casa atrás de uma solução. Não para poder discutir. Mas eu vim na casa do povo. Realmente ele é um terceirizado também. Ele trabalha com a Bio Saúde, é uma empresa que trabalha com a Bio Saúde. Mas vamos correr para trás, é o departamento de saúde. No meu caso, quando eu vi o médico dormindo, eu fiz a denúncia e ele foi mandado embora. Ali, através da diretora de saúde, eu pensei, resolveu. Ele é no médico, nem é São João. Então ele dispensado esse documento, ele pediu para sair, mas ele ia ser dispensado. Então, mas foi solucionado o problema, não se importa mais conosco. Né? Agora, sugiro que a CAR, o Poder Legislativo, não executivo, são poderes independentes, que nós temos uma comissão de saúde dentro do Estado, sobre essa comissão, doutor, que possa verificar essa situação e trazer resposta para nós. Dessa situação apontada pelo Marcelo, aqui, eu acho que a comissão de saúde está aí para fiscalizar e não por acaso. Perfeito. Marcelo, só dar uma opinião. Eu tenho uma ideia um pouco diferente com relação ao assunto. E vou falar para vocês o que eu penso de tudo isso. Os problemas existem. Vou apontar aqui solução. Eu acho que apontar os problemas, de certa forma, é até fácil. Mas a gente tem que apontar solução também. Eu vivo a saúde de São João da Boa Vista há mais de 20 anos. São João da Boa Vista, em 2007, recebeu inclusive uma homenagem. Era o PSF modelo para todo o estado de São Paulo. Era um PSF estendido. Nós tínhamos 3 médicos, o ginecologista, o pediatra e o clínico 8 horas. Inclusive, o que você comentou, Marcena, eu cansei de receber cobranças da própria Helenice, como vice-prefeita, do Nelson, para que realmente cumprisse o horário às 4 horas o pediatra, às 4 horas o ginecologista e às 8 horas o clínico. E funcionava muito bem. Em termos de saúde, a gente tem que ter a seguinte distinção. Nós temos nível de atenção primário, que deveria funcionar, gente, e atender 90% dos casos. Que seria o quê? Os postinhos. É o PSF e os postinhos. É o nível de atenção primário. Esse nível de atenção primário tem condição de resolver 90% dos problemas de saúde. O nível de atenção secundário seria a UPA. Essa UPA que nós estamos montando agora, é a UPA nível 1, que vai atender 150 pessoas por dia. Se a gente conseguir atender bastante a demanda em PSF e postinho, a UPA vai estar desafogada. E mais ainda, a UPA vai conseguir atender em média 8% do que sobra. Faltaria 2% que seria o hospital. Então você acaba desafogando. Se o nível primário funcionar bem, ele desafoga o secundário. Se o secundário funcionar bem, ele desafoga o terciário. Isso é uma coisa simples até na área da saúde. O difícil é a conscientização de quando você vai no primário, quando você vai no secundário. E o que tem acontecido de 2 anos para cá, que foi o grande erro, na minha opinião, terceirização. Terceirizar a saúde, gente, é muito complicado. Eu trabalho no Durval Nicolau há 22 anos. Concurso público. Prestei concorrendo com mais 14 pediatras. Vim trabalhar no PSF. Não houve um concurso, mas houve um processo seletivo. Então você escolhia os médicos a dedo. Eu tive que concorrer com mais 8 ou 9 colegas para atender em PSF para poder conseguir ser aprovado.
O que acontece a partir do momento que você terceiriza um serviço? O que aconteceu há 2 anos atrás? Quem tomava conta da parte de PSF, de postinho, de CAPS, de pronto-socorro? Era a Prefeitura Municipal, através da ASPA. Todos os médicos ficavam contentes de atender, eram valorizados. Os médicos tinham carteira assinada, férias, 13º. Havia uma valorização do profissional médico. De 2 anos para cá, o que aconteceu? O Tribunal de Contas apontou que o convênio com a ASPA estava irregular. Teria que ter tido uma licitação. Nós abrimos uma licitação. Quantas empresas vieram participar dessa licitação? Nenhuma. Licitação deserta. Ninguém queria assumir pronto-socorro, nem CAPS, nem PSF aqui em São João da Boa Vista. Nenhuma empresa. Por força da lei, tínhamos 30 dias para fazer um novo processo licitatório. Aparece uma empresa de Mogi das Cruzes, chamada Biosaúde. A Biosaúde chamou todos os médicos, eu fui um dos médicos chamados, eu já estava no PSF há 9 anos, e falou, quem quer ficar? Nós estávamos em 34 médicos, ficamos em 5. Por quê? Porque a Biosaúde fez uma proposta para nós que nós não seríamos registrados. Nós não teríamos carteira assinada, não teríamos férias, 13º, seríamos contratados como pessoa jurídica. E poucos médicos aceitaram isso. A partir daí, você terceirizou o serviço, a qualidade do atendimento cai. E foi o que aconteceu. Caiu no PSF, o PSF hoje é motivo de muitas discussões, muitas reclamações. O pronto-socorro também está superlotado, já que os PSF não funcionam bem. E a Santa Casa é como se fosse um tsunami. Né? Você começa no nível primário que não funciona bem, vai para o secundário e sobrecarrega o terciário. A Santa Casa está numa situação muito difícil. E nós temos agora, nesse exato momento, daqui a 2 meses, a possibilidade de dar um basta nisso. Por quê? Porque a Biosaúde está saindo fora. Quem vai vir agora para assumir? Pronto-socorro, PSF, CAPS. Já tem algumas empresas interessadas. Vamos cometer o mesmo erro de colocar uma empresa que a gente não sabe de onde vem? Vai ter que ser feito um estudo muito rigoroso. Eu sempre fui favorável, nós estamos em ano eleitoral. Talvez nem possa ter concurso público, mas eu sempre fui favorável a ter concurso público para todos os cargos. Para médico, dentista, enfermeiro. E quem tiver maior capacidade no concurso, passa. Então o concurso público, na minha opinião, seria a melhor maneira de você avaliar a formação de um médico, de um dentista, de um enfermeiro, de um auxiliar de enfermagem. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas são contratadas para trabalhar ou no pronto-socorro, ou num CAPS, ou mesmo no PSF, por ser amigo de fulano, ter costa larga, e aí você não avalia a capacidade. Então nós temos agora a possibilidade, porque a Biosaúde sai agora no dia 30 de abril, de ver qual vai ser a empresa que vai assumir. E se essa empresa assumir de maneira coerente, de maneira decente, nós podemos cobrar. Vamos fazer o PSF funcionar bem. Gente, eu atendo em PSF, eu deveria atender 16 consultas. Hoje no PSF da Vila Valentim, eu atendi 4. Só que fiquei sabendo que o pronto-socorro estava lotado de criança. Às vezes crianças da própria Vila Valentim. E nós fizemos um levantamento de todos os PSFs, sobram vagas nos atendimentos, ao passo que o pronto-socorro está sobrecarregado. Então alguma coisa está errada. Se a gente conseguir mobilizar a população para, olha, vamos usar os PSFs, vamos usar os postinhos, que praticamente estão extintos, mas vamos fazer o PSF funcionar? Vamos. Nós temos um médico que fica lá 8 horas, um pediatra que fica 4, um GO que fica 4. Vamos só para ir para a UPA os casos que necessitem de um atendimento mais especializado. E a UPA vai mandar para o hospital quando realmente não tiver condições de manter. É bonito na teoria, mas na prática não tem funcionado. Mas o momento agora é de ver qual vai ser a firma que vai assumir esses 3 serviços. Isso vai ser fundamental para a gente ver o norte, como vai ser a saúde a partir de agora. E nós, como Câmara Municipal, temos que nos engajar nisso, conversar com o Vanderlei, falar, Vanderlei, quais são as empresas? Parece que tem 6 ou 7 empresas já interessadas no pronto-socorro, no CAPS e no PSF. O que essa empresa está oferecendo? Quais são os médicos que serão contratados? Vai haver algum processo seletivo? Como é que vai ser feito isso? Para que a gente não cometa o mesmo erro que cometemos há 2 anos atrás. Eu volto a afirmar, em 2007, São João da Boa Vista recebeu realmente como se fosse uma honraria que o PSF era modelo para o Estado de São Paulo. Nós podemos voltar a ter isso. Basta a gente ter vontade e conseguir colocar as pessoas certas
no momento certo, né? E a hora eu acho que é essa. Obrigado, Marcelo. Ademir, só complementando só um pouquinho. Eu acho assim, em relação ao processo de contratação, eu ainda prefiro a terceirização, porque você tem mais facilidade de trocar o profissional do que mandar um profissional concursado embora. É mais difícil. Então, acho que o terceirizado, o médico não é bom, tchau, vai embora e põe outro no lugar. Entendeu? Porque nem sempre no concurso público o que passa é o melhor. Né? Porque depois a gente vê aí, a gente tem médico que é da prefeitura que pisa na bola aí bastante. Em segundo lugar, a solução é essa mesmo. É a sequência em cadeia aí, em cascata que tem que ser funcionado. Setor primário, secundário e terciário. Por isso que a Santa Casa está abarrotada de internações, porque o primário não dá conta, cai no pronto-socorro e vai sobrar para a Santa Casa mesmo. Essa é a solução. Só que o que nós não temos, o que é? É um gerenciamento. Nós não temos uma gestão de saúde que faça com que o postinho absorva os 90% e, consequentemente, o pronto-socorro menos e o hospital menos. Qual que é o defeito nosso, brasileiro? Nós não atacamos na prevenção, né? Nós vamos tratar da doença. Aí, quando a pessoa já está doente, aí é caro. É caro tratar da pessoa doente. Então, nós não temos gestão nenhuma. Infelizmente, a saúde nossa, é o que você falou, em 2007, era de primeira, né, o PSF. Como o pronto-socorro nosso também era de ponta. Porque nosso pronto-socorro era o único pronto-socorro que tinha pediatra 24 horas. Hoje já nós não temos mais, por causa desses problemas de má gestão, pagamento de funcionário errado, vários profissionais de capacidade inócua, inclusive o que o Macena citou do pediatra lá, o Kemp, né, que é o pediatra que estava lá, então é um puta de um pediatra. O que está acontecendo? Estão saindo. E aí estão pondo clínico para atender as crianças. Então, é um caso sério a ser pensado e é o que você falou. A empresa que vai vir a assumir, eu acho que antes de assumir, o prefeito e a diretora de saúde tinham que conhecer todas as empresas que vieram e deram os nomes aí para participar do chamamento que vai ter. Né? Então, o interesse é da população e, mais importante ainda, é o prefeito ter uma noção de como funciona essas empresas em outros municípios. Se ele tivesse feito isso anteriormente, eu acho que a Biosaúde não estava aí, porque o Chaves mesmo levantou o problema da Biosaúde aqui. Né? Então, eu acho que para não cometer o outro erro, por isso que eu falo que é muito precoce inaugurar a UPA agora, eu acho que tinha que esperar mais um pouco para resolver tudo isso, ser orientado bem, ver qual empresa que vai vir concorrer e qual tem capacidade. Porque para pôr aí, acontecer, deixar do jeito que está, ou pegar o pronto-socorro e descer um pouquinho mais só para mudar o endereço, não vai adiantar nada. Vai continuar do mesmo jeito. Então, está aí, o executivo já foi orientado, o que eu estou falando aqui eu já avisei. Agora vamos ver se nós vamos ter um feedback, né? Só que nós, até agora não teve esse feedback. Doutor, realmente, olha, a UPA, chegando a UPA, o pronto-socorro não pode fechar. E outro, o PSF é para atender o pessoal durante o dia. O pronto-socorro não é para atender o pessoal durante o dia. Essa é a cultura nossa. Doutor, para encerrar, eu queria agradecer aqui, já falei muita coisa, falei muito mal do doutor aqui, mas deixa eu agradecer esse doutor aqui, ó. Alexandre A.S. Melo. Esse doutor é que fez esse laudo aqui, e você sabe que, olha, bloqueio do ramo direito, que a Matilde está com bloqueio de ramo direito. E esse resultado saiu na cintilografia. Olha, então esse médico, a Matilde falou assim, ó, esse médico merece respeito, entendeu? Então a cintilografia, o eco, tudo apontou para esse lado aqui, tá? E o cara, esse daqui deve ser bom, hein? Eu acho que esse médico que eu falei aqui, eu acho que não conhece, não sabe ler esse... Mas bloqueio de ramo direito é diagnóstico do eletrocardiograma. Então, mas esse médico que leu aqui, ele não falou isso. Ele falou que a Matilde não tinha nada. Falou, você está liberado, não tem nada. Então esse médico, ele não pode continuar. Você entendeu?
Eu estou falando para vocês hoje e vou falar para o Vanderlei isso amanhã. Eu esperava passar por aqui primeiro para depois procurar o Vanderlei. O Marcelo, pela ordem. Eu gostaria de solicitar à casa que enviasse um documento solicitando a abertura de um processo administrativo contra esse médico. Então eu gostaria que o presidente da casa colocasse em deliberação um pedido de abertura de processo administrativo contra esse médico. Apesar de ele ser terceirizado, ele está na situação de subordinado do executivo. Então, vejo que, conversando com o jurídico da casa aqui, eu vejo que seria uma solução. A princípio. Olha, então, isso aí é bom para a comunidade. Eu deixo o meu pedido aqui na casa e gostaria de fazê-lo. Se o senhor puder colocar em deliberação, senhor presidente. O trabalho suspenso, assim que o reabriu, coloca. Pessoal, muito obrigado. Se acontecer, se fizerem alguma coisa, os outros vão tomar cuidado. Vão falar, ó, em São João a gente não pode chegar lá e pensar que é bagunça, entendeu? Então nós temos que tomar providência. Doutor, eu agradeço. O senhor ia falar? Eu ia falar. Alô? Ainda bem que o senhor teve coragem e veio até a tribuna. Agora imagina a quantidade de pessoas que passam na mesma situação do senhor e não tem a condição, ou muitas vezes a capacidade de vir até nós e reclamar. Tá? Então isso é uma porcentagem pequena que está chegando até nós. Agora imagina o dia a dia que vem acontecer. Não, Gerson, e lá, aquele dia, tem um pessoal uma moça com cólica renal, uma velhinha que estava desmaiada, deitada no colo da filha, daquele dia, mas o pessoal não reclama disso. Certo, esse personal recebe para ter um bom ele fica quietinho, sofre. Olha, o médico estava mais de uma hora, doutor, mais de uma hora dormindo. O que eu perguntei quanto tempo você estava aqui, ele falou, estou mais de 40 minutos. E ele falou assim, eu não sou o primeiro. Entendeu? E a moça a enfermeira, ela assustou e falou para mim, por favor, não venha me incluir nisso aí, a enfermeira-chefe. Eu falei, não, deixa que o culpado aqui sou eu e você não tem nada com isso. Porque sempre o subordinado vai reclamar e é mandado embora. E hoje ninguém quer ser mandado embora. Pessoal, que fique bem claro que aqui ninguém está metendo pau no executivo. Não. Que fique bem claro isso. Nós estamos aqui para resolver o problema. Nós estamos aqui para uma finalidade que é buscar a resolução disso. Ninguém aqui está metendo pau no executivo. Que fique bem claro isso. Não, e esse profissional, o executivo, está pagando. Ele está recebendo. Entendeu? Vereador Denise. Doutor, eu agradeço. Eu que agradeço a presença. A acolhida, fiquei contente. Eu pensei que ia levar umas porradas aqui. Falei, pô, tem tanto médico lá, acho que estou preocupado com isso, sabe? Mas eu fui bem tratado. Eu que agradeço, Muito obrigado pela acolhida.
Alô, alô, alô. Reabertos os trabalhos, solicito a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Gerson Araújo, Roberto Campos, João Henrique, Claudinei, Claudinho, Herenice, José Eduardo, Tite, Rui Nova Onda, Odair Perinoto e Donildo Chaves. Feita a verificação, existindo o número legal regimental, eu vou colocar em deliberação a abertura de um processo administrativo. É o pedido da vereadora Helenice, do vereador Fernando Betti, contra o diretor clínico do Pronto-Socorro Municipal, diretor técnico do Pronto-Socorro Municipal, obrigado pela correção, Chaves, e o doutor Ricardo Daniel Silva. Em deliberação, em discussão, em votação, aprovado. Seja aberto um processo administrativo contra o diretor técnico do Pronto-Socorro Municipal e contra o doutor Ricardo Daniel Silva. O pedido vai ser encaminhado, né, para a abertura de um processo administrativo. Eu gostaria de solicitar ao senhor secretário que verifique se existe algum outro cidadão inscrito para usar a palavra no grande expediente Tribuna Livre. Não há nenhum cidadão inscrito, senhor presidente. Encerrada a Tribuna Livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Primeiro a usar a tribuna é o vereador Claudinei Damalho. Claudinei, 15 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, colegas, o que me traz hoje aqui é sobre o IPTU. Me procuraram na sexta-feira com um telefonema, os munícipes estavam preocupados com o aumento dessa taxa do IPTU. Não sabia passar informação, porque não passaram informação como ia ser esse ano. Não sabia o que era infração, mas estavam falando que tinha aumento de 40%. Até mandei procurar o cadastro através do Disseu para saber o que estava acontecendo. Teve um terreno lá que pagava 175 por ano, veio 1.750. Alguma coisa errada tinha. Então, cheguei de manhã aqui, procurei o Disseu. Ele falou que é a iluminação pública, que subiu muito nesse ano 2015 e é agora computado junto no IPTU. O que mais indignou era o aumento. Aumento como foi passado, não fomos informados aqui, nós como vereadores, para saber o que estava acontecendo. Outra coisa que me indignou muito foi assim, foi entregado na sexta-feira carnê, os carnezinhos de IPTU, para pagar na segunda-feira, no dia 22. Foi prorrogado para 29, mas a população não ficou sabendo. E outra coisa, pagar no dia 22, que agora prorrogou para o dia 29, e do dia 10 novamente. Não deram nem 15 dias. Só que eles esqueceram que a população estava acostumada a pagar o IPTU em abril. E dividiu o seu IPVA em 3 pagamentos. Então eles têm que pagar esse mês mais o mês que vem. Além disso, do IPVA, o que foi? Foi a taxa do IPTU para pagar agora dia 29 de fevereiro e também dia 10 de março. Né? E além disso, aumentou 2 parcelas, era pagado em 8 parcelas o IPTU, hoje é 10. Então a população não entendeu. Estou hoje usando a tribuna para informar como foi, o que aconteceu. Foi a taxa de iluminação, que subiu muito, por isso que aumentou o IPTU, representando que o IPTU aumentou 30%, 40%. O IPTU aumentou 10,96%, vamos por 11%. Mas o que me trouxe muito a usar hoje a tribuna foi porque esse pagamento dividiu em 10. Um pouco porque ficou muito caro, mas não deram mês nenhum para pagar, gente.
Tem gente que não recebeu e tem que pagar dia 29. Pessoas que receberam o IPTU sexta-feira vão pagar dia 29 e dia 10 de fevereiro. Agora, vocês imaginam as pessoas aposentadas, pessoas idosas que recebem aposentadoria e salário mínimo, como é que vai pagar isso? Duas parcelas, uma que já não tem mais dinheiro no dia 29. A aposentadoria que eles receberam já foi embora. Eles estão esperando para receber dia 5. Como que vai ser pagada essa primeira parcela do IPTU? Nós vemos aí cidades vizinhas, quando paga o IPTU de uma vez, pessoas que reservam dinheiro para pagar de uma vez, tem desconto. São João não tem. São João, além de aumentar mais duas parcelas, ainda não deram prazo de um mês de uma parcela para outra para ser pago. Então, está difícil. Eu estou trazendo o problema para casa para ver o que a gente pode conversar com o prefeito, ver o que pode ser feito, porque não tem condição da população pagar essas duas mensalidades, duas parcelas do IPTU em menos de 15 dias. Tá? A população entendeu esse aumento. Eu hoje, procurando descer no tributo, no cadastro, ele falou que era por causa da iluminação pública. E hoje, como é que você vai explicar para a população, por causa da iluminação pública, os pontos escuros? Tem ruas aí que não tem lâmpada, queimada. Como é que essa pessoa vai aceitar isso? Olha a situação que nós estamos enfrentando. Outro caso, que eu achei um descaso do Executivo, não ter informado a Câmara Municipal que esse IPTU não passou aqui dentro da Câmara Municipal, que ia ser feito desse jeito, que ia ter esse aumento, para a gente preparar as pessoas. Tinha que ser divulgado um mês antes, para a população se preparar para pagar esse IPTU, que estava acostumado em abril e foi agora em fevereiro. Achei um absurdo. Eu estou trazendo o problema para casa, para ver o que a gente pode fazer. Domingo na feira, toda a população ali que estava ali participando da feira livre, teve indignado com o aumento que teve. Não fiquei com vergonha, não sabia como informar. Porque não foi passado essa casa de lei, gente. Como foi feito o IPTU. Eu acho que nós tinha que receber uma informação para passar para a população, porque nós representamos o povo. Só que eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia como passar essa informação. Porque tenho certeza que muitos colegas daqui da casa também não sabiam como que foi feito o IPTU. Porque não foi passado aqui. Quando há infração, não passa para casa. O prefeito dá a infração, não precisa passar aqui no Legislativo. Então, isso que foi uma indignação que eu estou trazendo para casa, o que a gente pode fazer? A população não tem condição de pagar essas duas parcelas. E se não pagar dia 29, já tem juro. E se não pagar dia 10, tem juro. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que nós temos que arrumar uma solução. Nós temos que ver a casa, o que nós podemos fazer para conversar com o Vanderlei. Porque não é certo, em 15 dias, além de aumentar duas prestações, ser pago duas prestações em 15 dias. Tá? É isso que eu vim trazendo informação hoje para vocês e passar para a população, porque esse aumento de 30%, 40%, aí, tem lugar que é 50%. Cada iluminação pública, que teve um aumento e foi aumentado a despesa da iluminação pública do IPTU, onde teve esse aumento no IPTU. Mas o IPTU mesmo subiu, foi 10,96%, né? 11% aí. Obrigado. Pois não, vereadora. Isso. Isso. E se paga em abril, né? Isso. Certo. Então eu acho que nós devemos chamar o prefeito a pedido e ver com ele o que é possível legalmente fazer agora, porque parece que já distribuiu cadê? Como fica isso? Ou ele estabelece
logo no dia 10. Isso. E aonde vai cair essa forma que ele propõe é nas pessoas que menos recebem. Eu acho que não é justo a forma que ele propõe, a não ser que ele tenha uma explicação que nos convença de que tem que ser ele sequer comunicou à Câmara, a nós vereadores, que iria fazer dessa forma. Eu acho que o povo tem respeito com nós, com a população. E gostaria que o presidente visse uma forma que precisasse ser na sessão, Perfeito. mas que chamasse o prefeito para que desse uma justificativa justificável para tal absurdo. Porque, que nem a senhora falou, material escolar caro, e o IPVA foi dividido em 3 vezes, porque a população está acostumada já a pagar em mês de abril, né? E era 8 prestação, dava certinho. Isso. E agora recebe essa tonelada aí, com esse aumento que teve no IPTU, né, através da iluminação. Então nós temos que tomar uma providência. Permite uma parte? Pois não, doutor Demir. Extremamente pertinente a sua colocação. Inclusive, eu estou vendo aqui, na internet, um número muito grande de pessoas nos criticando a Câmara de Vereadores. Porque pensa que é nós que demos esse aumento. Exatamente, estão achando que nós demos aumento e nós estávamos sabendo. Né? Então eles colocam aqui, olha, algumas coisas. Na calada da noite se aumenta o IPTU e ninguém fica sabendo. Apenas o prefeito e os vereadores. Né? Não avisaram o povo. Né? Então são críticas e realmente muitas vezes a gente tem que nos defender e que nem na feira, mostrar domingo, que nós não estávamos cientes disso aqui. Né? O presidente falou assim, como que vocês aumentam o IPTU desse jeito? Porque eu não estou sabendo, não passou pela Câmara. Uma parte, Claudinei. A parte... Vereador Rui. Pode, eu pedi a parte também, mas pode ir primeiro. Claudinei, como você mesmo disse, né? Nós, na rua, a gente está sentindo muito e a cobrança da população está grande sobre o aumento do IPTU. Na verdade, houve um aumento da taxa de iluminação, como você disse. Só que a taxa de iluminação ela é cobrada há 1 ano antes. Ela é cobrada, que nem em 2016, ela é cobrada o que gastou em 2015. Certo. Levantando alguns dados, o aumento de 2014 para 2015 foram de 80%. E, na verdade, o executivo está aumentando a taxa de iluminação em mais de 120%. E teve um aumento de 80%? 80%. Absurdo. Foi gasto em 2014 2.460.000 aproximadamente. Certo. Em 2015, 4.063.000. Um aumento de 80%. E a população está pagando um aumento de mais de 120%. Eu gostaria, senhor presidente, que também fosse encaminhado ao senhor prefeito, aonde ele achou esse índice. Está de 125%. É sabido que a taxa de iluminação aumentou. Todos nós sentimos isso em casa. Mas não 125% conforme ele está cobrando. Teve um aumento, esse é o número da prefeitura, aumento no portal de transparência de 80%, e não 120%. Então, a população, ela sofre, ela vai pagar, e está pagando uma coisa que nem sabe o que está pagando. Porque pontos escuros A, um aumento de mais de 50%, além daquilo que já ia ter, a população sofre muito com isso. Num momento que a gente está vivendo uma recessão, uma crise difícil, né? Muito grande. Outra coisa é o que o Claudinei abordou. O prazo também, na verdade, vence uma dia 29, que ele prorrogou, e a outra dia 10. E esse mês termina dia 29. Então, são 10 dias. Ninguém faz dívida, ninguém faz parcela de 10 dias. Eu acho um absurdo isso. Isso já é... Será que já não é proposital para que pague os aposentados que recebem dia 5, pague o juro? Já paga em juro, com juro? Então fica aí essa pergunta também. Porque os aposentados, quando chegam lá para o dia 15, dia 20, não tem mais dinheiro. Né? Ele já tem aquela conta
Está destinado o pagamento deles, já programado. E como é que vai pagar agora dia 29? Claudinei, você poderia me dar a parte, por favor? Pois não, João Henrique. Eu tive hoje junto com o Rui, né, com a reclamação de algumas pessoas da população. Até me pegou de surpresa, tá? Eu estava com o carnê dentro do carro para largar no banco na Credivista, como eu largo para pagar. Eu não tinha nem visto que a primeira parcela venceria hoje, né? Então, quer dizer, os vereadores, ninguém estava sabendo disso. Ninguém estava sabendo isso do prefeito. Mas eu acho que o mais grave de tudo é a falta de responsabilidade do prefeito com a população. É o desinteresse dele com a população sanjoanense. Porque a pessoa que cobra 2 parcelas antecipadas, independente que o valor subiu de acordo com a inflação, mas cobrando 2 parcelas antecipadas numa recessão, no momento de crise que o país está vivendo, é um irresponsável com a população de São João da Boa Vista. Não dá para falar diferente. Tá? Por quê? Se tivesse alguma coisa plausível, ele teria que ter vindo na imprensa, nos órgãos, explicar, falar o motivo por que ele fez isso, e estaria todo mundo sabendo. Agora, nós que somos representantes do povo, ele não explicou. Para a população, ele não explicou. Então, é muito sério. A outra, que eu também fiquei muito indignado, foi esse levantamento que a gente fez junto na Electro. O aumento foi quase 80%, arredondando 80%. A lei está aqui na casa, falando que ele dá o aumento de acordo com o gasto do ano anterior. Tá? O gasto foi em torno de 80% para arredondar, igual o Rui falou. Tá certo? E aonde que ele achou mais de 120%? Aonde que ele achou esse número? Todo mundo sabe que subiu mais que a inflação, a parte de força. Todo mundo sabe, a gente sentiu isso no bolso durante o ano dentro de casa. Agora, por que que a taxa pública vai subir mais do que subiu as contas da Electro? Sendo que no próprio número dele, foi levantado hoje pelo Rui, tá? A gente estava junto hoje à tarde, foi levantado pelo Rui, ele veio até a Prefeitura Municipal, e o aumento foi de 80%, nos próprios demonstrativos da Prefeitura. Aonde ele achou mais 120%? Ele, no mínimo, ele teria que ter vindo na imprensa, explicado, está acontecendo isso, eu estou fazendo assim, ou eu vou parcelar em mais vezes para não pesar, mas teria que ter um respeito com a população, uma explicação com a população. O que eu vejo que não está tendo nessa administração. Não está tendo com os vereadores do lado do prefeito, não está vendo com os vereadores da oposição, com os representantes da população. Como o próprio Zé Eduardo disse aqui, o Zé Eduardo não vem aqui, ele não reclama, ele está preocupado depois de falar que ele está reclamando. Não, não está, ele vem aqui, ele defende o prefeito, ele faz o que ele pode, ele tenta corrigir, ele leva os questionamentos para tentar corrigir, e não tem respeito também. Então, quer dizer, você imagina se está preocupado com o respeito da população. Você não está preocupado nem do próprio vereador, que é líder dele na Câmara. Então, eu estou muito preocupado com essa administração, sim. Não vou palpar a palavra, sim, em relação a atitudes políticas que ele está tendo. Eu também aqui não estou aqui para desrespeitar o prefeito, nem sua pessoa, de jeito nenhum. Tá? Eu respeito, ele foi eleito pela população, ele está aí. Mas são atitudes que é desconsiderável, que não dá para admitir essas atitudes junto com a gente, com a população. Tá? Obrigado, Claudinei. Vereador, obrigado pelas suas palavras. É importante a casa discutir, porque é impossível 2 prestações em menos de 15 dias, em 10 dias praticamente. E a população preparada que esse PTU vinha só em abril, e não em fevereiro. Como eles foram preparar esse PTU, por que não informou a população lá em dezembro? Né? A população fica sabendo já. Os vereadores, mas nem os vereadores ficaram sabendo. Eu só fiquei sabendo na sexta-feira porque ligaram na minha casa. Nossa, eu recebi PTU aqui, 50% de aumento. O outro lá falou assim, paga um PTU 175 o ano. Veio 1.750. Eu falei, mas o que é isso? Eles estão ficando loucos lá no cadastro. Só a única coisa que eu respondi. Mas vocês não estão sabendo? Vocês não provaram? Eu falei, não, a Câmara não provou. O prefeito baixou um decreto. E nós não ficamos sabendo, nós não estamos sabendo nem dessa taxa da inflação. Rodinei, tá? Seu tempo está esgotado. Eu vou te dar mais 3 minutos para concluir. Tá. Então, eu acho que é um descaso com a população. Eu acho que nós temos que procurar o prefeito e arrumar uma solução. Porque é impossível pagar 2 prestações, não existe isso em 10 dias. Tá? Ainda mais
engolindo que era para ser pago em abril, agora pagar em fevereiro. Gente, muito obrigado. Mas eu acho que nós temos que se reunir e conversar com ele para achar uma solução. Claudinho, vê o que nós podemos fazer amanhã. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Claudinho. Acho que seria interessante tentar fazer uma reunião com o prefeito Vanderlei, que ele possa explicar todos os índices que foram colocados, o mais rápido possível. Quais os critérios usados? Quais os critérios usados? Perfeito, Claudinho. O prefeito marca uma reunião e tira essas dúvidas. Solicito ao senhor segundo secretário que verifique se há algum outro vereador para usar a palavra. Próximo a usar a palavra tribuna é a vereadora Erenice. Boa noite a todos. Gostaria aqui de fazer um pedido ao presidente, antes de começar a minha explanação. Está vendo tanto que foi importante essa sessão e as pessoas em casa não tiveram o direito de participar. Que você, presidente, consiga o mais rápido possível colocar a nossa sessão como era na TV e na internet. A população perdeu muito hoje de não ter acompanhado o que aqui se discutiu e o que aqui vai se discutir nesse ano. Então, eu peço urgência na contratação, de novo, da internet e da televisão. Outra coisa que peço ao senhor presidente quanto à resposta da sessão passada, que a gente não deixe um assunto que foi pedido para ser feito sem resposta na próxima sessão. Então, eu gostaria, com certeza não vamos ter nessa, mas que se tem o hábito nessa casa de o que se pede numa sessão se responda na próxima. Eu digo em respeito à questão da Sabesp e da Electro, da informação, se podíamos fazer a lei ou não, e se não podíamos, que hoje já tivesse entrado um requerimento tanto para a Sabesp quanto para a Electro, para que ela informasse a população das tarifas sociais. Outra coisa, a questão do meu pedido da Comissão de Ética também não tive resposta. E dentro dessa questão de comissões, eu gostaria que o senhor presidente, como inspirou o prazo, que o senhor pudesse nomear hoje um relator especial para analisar o requerimento 642 de 2015, de minha autoria, para que seja dada a sua conclusão, seja ela qual for. É necessário que se nomeie hoje um relator. 642 de 2015. Ficou sem resposta, inspirou-se o prazo e o assunto é sério. Esse requerimento é aquele que entrei pedindo a anulação da votação em sistema de urgência quando propus aqui que a casa se discutisse que o salário do vereador tivesse a diminuição justamente no momento de crise e que a gente pudesse estabelecer sobre 1.500 e poucos reais e que foi feito naquele momento uma votação em sistema